irmãos. Vamos ouvir a palavra de Deus. Abra sua Bíblia. Em João, capítulo de número 16. Capítulo de número 3, versículo 16. É um versículo muito conhecido da palavra de Deus, queridos. E observe que hoje a nossa meditação, eu quero que você guarde bem esta palavra para a nossa meditação em João, capítulo de número 3, versículo de número 16, que diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Queridos, esses últimos dias a gente tem percebido, na verdade, uma divisão da humanidade no sentido até do que a gente vai fazer. Meu Deus, o que fazer nesses dias aonde nós temos que ficar isolado e a humanidade parece que fica assim meio que perdida. Tanto faz ser dentro da igreja, como também daqueles outros que nem frequentam a igreja. Mas a pergunta que nós devemos fazer, meus irmãos, nesses últimos dias é: qual a origem, queridos, de tudo o que acontece? Qual a origem, meus irmãos, por exemplo, da morte? Qual a origem, queridos, de toda catástrofe? Qual a origem, querido, das doenças que vêm assolar a humanidade? E se você puder abrir comigo a palavra de Deus e esta visão aqui, panorâmica de todas as escrituras que eu quero trazer aos amados irmãos, para que a gente venha ter assim uma abrangência do que a palavra de Deus quer falar conosco. A origem de todos os males, a origem de todo mal, das doenças, da morte que acontece, muitas das vezes de forma generalizada, como nós estamos vendo nos dias de hoje. Da onde vêm todas essas coisas, queridos? E quando, meus irmãos, e também a gente vai entender o que Deus está fazendo nesses últimos dias. Na verdade, alguns perguntam: já é o fim? Outros perguntam: será que estão no início? E outros ficam na dúvida, sem saber em que época, em que tempo nós estamos vivendo. E é isso que eu quero trazer para você aqui nesta noite. E se você puder abrir aí junto comigo, Gênesis, no capítulo de número 3, que é a história de Adão e de Eva, onde nós sabemos que Deus, ao fazer o seu projeto para a humanidade, coloca aquele casal, mas Deus tinha dado um limite para aquele casal, meus irmãos. E aquele casal ali no Jardim do Éden, a gente vai perceber que quando Deus coloca eles, Deus tinha dito: de toda árvore vocês podem comer, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, certamente se vocês comerem, vocês vão morrer. E aí, querido, que no capítulo 2, o versículo 17, Deus, na verdade, ele já tinha dito isso para aquele casal, que diz assim: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comereis, porque no dia em que dela comereis, certamente morrereis. É daí que a gente vai ver a desobediência da humanidade, onde Adão, onde a Eva, eles comem deste fruto que Deus tinha pedido para que eles não viessem comer. E daí, meus irmãos, a gente percebe que agora eles começam a morrer. A gente sabe que o apóstolo Paulo, falando aos Romanos, ele diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E no capítulo 3 de Gênesis, é aqui que eu quero trazer a vocês, eu quero aqui responder primeiramente da onde vêm as consequências do pecado. Da onde vêm todos os males? Qual é a origem de tudo isso, meus irmãos? A gente às vezes fica perdido por ver a pandemia, às vezes nós ficamos perdidos por ver uma doença se alastrando tão rápido, com tanta força, e sem saber de onde acontece isso, sem saber de onde é a origem de tudo isso. E no capítulo 3, do versículo 16 ao versículo 17, Deus fala assim para Eva e para Adão: e a mulher
disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez. Em meio de dores darás luz a filho, e o teu desejo será para o teu marido, e ele te governará. A gente já vai percebendo, queridos, que depois do pecado, agora existe para a mulher uma consequência. Deus está dizendo que aumentaria as suas dores. Mas olha para Adão, versículo 17. E Adão disse: visto que atendeste à voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenara não comesse, maldita é a terra por tua causa, e com fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Percebe-se, meus irmãos, que depois do pecado, depois da desobediência da humanidade, a gente já vê aqui as consequências vindo através da própria vida da Eva, através da vida do Adão, e olha que Deus diz para Adão: maldita é a terra por tua causa. Qual a origem, queridos, das doenças? Qual a origem, meus irmãos, da morte do ser humano? Qual a origem, queridos, de todas as epidemias que têm ocorrido desde os tempos antigos até os dias de hoje? O pecado, queridos. Através do pecado é que vem agora se alastrar, seja qualquer doença que acontece nos dias de hoje. Por exemplo, o câncer. Tudo isso, meus irmãos, teve origem na queda, teve origem pela desobediência humana, deu origem, queridos, pelo pecado do ser humano ali no Jardim do Éden. Mas eu quero trazer a vocês aqui que depois que Adão desobedeceu a Deus, depois que houve a queda do primeiro casal, Paulo depois ele vai revelar na carta aos Romanos, no capítulo de número 8, se tu me acompanhar aí em Romanos, no capítulo de número 8, Paulo vai dizer que até a criação, queridos, ela geme por causa do pecado do ser humano. Até a criação, ela sente dores de parto por tudo isso que acontece. Toda a criação que Deus fez, que Deus revelou no mundo, ela geme por causa do erro do ser humano. Observe o capítulo de número 8, se tu tiver aí na sua casa, e tu puder me acompanhar no versículo de número 22. Olha o que o apóstolo Paulo, pregando à igreja de Roma, e naquela carta aos Romanos, ele vai dizer assim, trazendo uma revelação do sofrimento, do presente momento que nós estamos vivendo. E o sofrimento, a gente viu que no Jardim do Éden, depois do pecado, ele veio para o ser humano, seja as calamidades, seja os terremotos, seja as guerras que acontecem, seja o sofrimento da doença, seja as epidemias que acontecem, teve origem no pecado humano. Mas Paulo vai revelar que até a natureza sofreu por causa disso. Romanos 8, 22 diz: porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias que até agora. Observe, queridos, o apóstolo Paulo, ele pregando também nesta carta aos Romanos, ele vai revelar esta igreja. Ele vai dizer a esta igreja, depois de ter dito da condenação do ser humano, no capítulo 3 desta mesma carta, ele vai dizer: todos pecaram e carecem da glória de Deus. Depois Paulo ele vai trazer o processo de santificação, do arrependimento humano, a qual Cristo ele nos resgata. Mas aqui no capítulo 8, ele falando do sofrimento presente, e depois ele vai dizer da glória que ainda virá. Antes ele diz, queridos, que também, além do ser humano que sofre por causa do pecado, ele sofre com doença, ele sofre com epidemia, ele sofre com pandemia. A natureza também, ela tem uma esperança. Ela sofre, mas ela tem uma esperança. Qual é a esperança que o apóstolo Paulo fala que a natureza aguarda, que a criação aguarda? Até a criação foi atingida, queridos, por causa do pecado do ser humano. Ele vai dizer que a criação, ela está na expectativa da remissão dos filhos de Deus.
ela está aguardando, ela está esperando, ela tem a esperança de que um dia Deus irá voltar a esta terra e todas as coisas serão restabelecidas, serão transformadas, aonde haverá novos céus e nova terra, aonde habita a justiça. Eu estou primeiramente trazendo a introdução aos irmãos de onde vem ou de onde acontece a origem de tudo que nos assola nos dias de hoje e que sempre aconteceu nos tempos passados, nas gerações passadas. A origem de tudo, queridos, é o pecado do ser humano. As assolações, os terremotos, as doenças que acontecem e esta epidemia que está acontecendo, ela não está fora disso daqui. A origem disso tudo é o pecado do ser humano. É a queda do ser humano que desobedeceu a Deus. E vimos que a natureza também geme, esperando, ela está na expectação da remissão dos filhos de Deus. E quando isso, você pergunta, pastor, quando que isso vai acabar? Quando que isso, na verdade, vai ter um fim? Quando Deus vai dar um fim em tudo isso? A palavra de Deus, querido, no último livro de Apocalipse, se tu abrir aí comigo, no capítulo de número 22 do livro de Apocalipse, capítulo de número 22, eu vou ler para vocês somente o versículo de número 3. Embora a visão que João está recebendo aqui da parte de Jesus é a visão aonde será restaurado todas as coisas, no capítulo 21, no capítulo 22. Eu vou ler para vocês o capítulo 22 de Apocalipse, o versículo de número 3, onde ele diz assim, ó: nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos servirão, contemplarão a sua face e na sua fronte está o nome dele. Você pergunta, pastor, quando isso vai acabar? O sofrimento da humanidade, as epidemias que hoje nos assolam, as doenças que hoje vêm para nos matar, para nos adoecer, para nos fazer sofrer. Quando que tudo isso vai acabar? É quando Deus restabelecer e trazer o seu projeto final, que é o novo céus e a nova terra, aonde habita a justiça. E aqui, meus irmãos, ele está falando que é onde vai se findar, ou seja, nunca mais haverá morte, nunca mais haverá dor, nunca mais haverá angústia, nunca mais, queridos, nós estaremos com este tipo de sofrimento. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Agora, meus irmãos, quando nós nos encontramos na situação que nós estamos, a gente se pergunta, meu Deus, será que nós estamos no tempo do fim? Será que já é o fim da humanidade? Em que tempo nós nos encontramos? E aqui que eu quero trazer a vocês, para que a gente venha ter uma visão correta da palavra de Deus, no tempo em que nós estamos vivendo. E a pergunta que nós podemos fazer aqui neste momento é, o que Deus está fazendo? A pergunta que nós devemos fazer neste momento é, o que Deus quer com tudo isso? O que Deus está fazendo no meio da humanidade, entre as nações? Por que está acontecendo tudo isso? O que Deus quer com tudo isso? E a resposta, queridos, é que Deus está parando as nações. Deus, ele está dando um freio nas nações. Quando nós lemos em Romanos, no capítulo 1, a gente vai ver o apóstolo Paulo ali trazendo, sabe? Uma revelação da natureza de Deus, onde ninguém é indesculpável. Mas chega um momento, queridos, que Deus ele está segurando, mas chega um momento que ele solta o freio. Ele solta as rédeas e ele, como se diz assim, vocês querem isso? É dessa forma que vocês querem viver? Pois eu vou tirar o pé do freio e eu vou deixar vocês descer de ladeira abaixo. Mas observe, meus irmãos, que Deus está fazendo no mundo neste momento, nesta hora, nesses dias.
A ilustração que eu quero trazer a vocês, e eu acredito que aqueles que já foram tirar a carteira de habilitação, aí para você estar dirigindo o seu automóvel, a ilustração que eu quero trazer a vocês é de quando nós estamos ali sendo instruído pelo instrutor, e aquele instrutor, muitas das vezes, querido, nós estamos dirigindo aqui e a gente acha que está fazendo tudo certo. A gente acha que está fazendo tudo correto. E às vezes a gente causa uma infração, depois a gente comete um erro, mais na frente a gente comete uma outra falta, e chega um momento que o instrutor, ele mesmo pisa no pedal, ele freia. E às vezes a gente acha que está no domínio, sabe, ali da direção do automóvel, e olha quem está com o controle maior é o instrutor. E a pergunta que eu fiz ainda agora para vocês, que nós devemos fazer é, o que Deus está fazendo nesses dias? Deus está parando as nações. A gente acha, querido, e as nações acham, que quem tem as rédeas, que quem tem o controle, quem está dirigindo este mundo, são elas, são os poderosos. A gente até acha que somos nós, mas na verdade Deus mostra, ele como instrutor, ele mostra que quem está na direção, quem está na verdade no domínio, é o Deus que é todo poderoso. E o profeta Isaías vai dizer que as nações para Deus é como se fosse um pingo no balde d'água. Observe, meus irmãos, que Deus, ele está parando as nações. Deus está dizendo, vai todo mundo para casa. Fica todo mundo em casa, porque eu quero falar com vocês. Eu quero que você abra sua Bíblia em Amós, no capítulo de número, por favor, no capítulo de número 1 de Amós, se você ler comigo o versículo de número 2, Amós ele vai trazer a ilustração de um animal que é um leão, e o leão ali que Amós está falando é o próprio Deus. E olha o que Amós, no capítulo 1, versículo 2, ele disse. E ele disse, o Senhor rugirá de Sião e de Jerusalém fará ouvir a sua voz. Os prados dos pastores estarão de luto, cercar-se-á de cimo do Carmelo. Quando chega no capítulo de número 3, quando Amós está falando que o Senhor, certamente, Deus não fará coisa alguma, sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos e seus profetas, olha o versículo de número 8. O que é que o Amós vai dizer aqui na palavra de Deus, que é Deus falando conosco? Observe que ele diz, versículo 8, rugiu o leão, quem não temerá? Falou o Senhor Deus, quem não profetizará? Amós, queridos, falando para a nação de Israel, embora aqui na época dele está falando primeiro para as nações ímpias, depois ele vai voltar o seu trabuco ao povo de Deus. E ele vai dizer assim, ó, Deus, ele não faz nada sem revelar os seus servos. E nem faz nada sem revelar os seus profetas. E, infelizmente, eu aproveito a oportunidade para dizer aqui para muitos que acham que revelação é somente a gente sair aí, sabe, profetizando, trazendo muitas das vezes uma revelação que vem do coração, não é nem da palavra de Deus. Toda revelação tem que passar pelo crivo da palavra de Deus. E aqui no capítulo 3, o versículo 8, ele vai dizer, rugiu o leão, leão aqui é Deus, quem não temerá? A gente pergunta, queridos, nesses dias em que nós estamos vivendo, só simplesmente por causa deste vírus, a gente vê os presidentes das nações, a gente vê os poderosos das nações, a gente vê os governadores e os governantes das nações, a gente vê aqueles que estão sobre a sociedade das nações. E a gente percebe, sabe o quê? Um temor. É o que Amós está dizendo aqui. Deus quer fazer ouvir a sua voz. Rugiu o leão, quem não temerá? Queridos, esses últimos dias,
o que tem de gente se voltando a Deus, o que tem de gente que até dizia que era ateu, e hoje, na verdade, estão se voltando à presença de Deus, eu fico alegre com isso. E que Deus seja glorificado em tudo e em todos. Mas voltando para a palavra, será que Deus, queridos, nos tempos antigos, ele não já tinha feito esses tipos de coisa? E eu quero que você me acompanhe. Observe como Deus, quando ele quer falar, ele para as nações. Ele para tudo, ele para todos e fala, meus irmãos, independente de quem for. Agora não tem esse negócio do camarada dizer eu tenho mais dinheiro do que você. Agora não tem esse negócio do camarada dizer eu sou mais poderoso do que você. Quem pode contra Deus? E é neste livro aqui que Amós vai dizer: prepara-te, ó Israel, para te encontrar com teu Deus. No capítulo 4 deste livro, ele vai dizer: prepara-te, ó Israel, para te encontrares com Deus. Deus, quando ele quer falar, ele fala às nações da forma dele, e ai de quem, queridos, for contra ele. Capítulo de número 6 do livro de Gênesis. Observe como Deus sempre agiu no mundo. E eu quero te dizer que Deus, ele age no mundo e ele fala com as nações ímpias e ele também está falando com o seu povo. Porque no livro de Amós, no livro de Miqueias, no livro do profeta Isaías, no livro de Jeremias, todas as vezes Deus levantava homens para falar com seu povo também, queridos. Para que seu povo viesse rever as suas ações. Gênesis, vamos ver se Deus sempre fez o que está acontecendo nos dias de hoje. Gênesis, no capítulo de número 6. Por favor, abre aí a sua Bíblia junto comigo. Gênesis capítulo 6. Eu vou ler apenas um versículo, o versículo de número 5. Quando Deus foi falar para Noé, quando a iniquidade do povo já estava ao limite. Olha o que Deus já vinha falando para aquele povo da antiguidade. Gênesis 6, o versículo 5 diz: viu o Senhor que a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. Deus, ele chega para Noé, e a gente conhece a história, Noé, a iniquidade do povo, ela é contínua. Eles não se arrependem. Elas têm chegado ao limite. Pois diga e pregue, e a gente sabe que, pelo contexto, Noé, segundo os estudiosos, prega pelo menos 120 anos para aquele povo da época, e a gente entende que o povo não se arrepende. E a Bíblia diz que entra Noé e a sua família. Todavia, Deus deu continuidade, sabe em quê? No seu projeto com a humanidade. Não pereceu todos. Deus deu continuidade. Você quer ver um outro exemplo? E abre aí na sua casa, em Gênesis, no capítulo de número 18. A gente também conhece a história de Sodoma e Gomorra. Quando Deus chega ali de forma teofânica como um anjo do Senhor, e tem mais 2 anjos, e ele chega até a casa de Abraão, e no capítulo 18, versículo de número 20, por que aconteceu aquilo? Por que Deus interveio na humanidade? Olha o versículo de número 20, o que diz a palavra de Deus. Versículo 20 do capítulo 18 de Gênesis. Disse mais o Senhor: com efeito, o clamor de Sodoma e Gomorra tem se multiplicado, e o seu pecado se tem agravado muito. Mais uma vez na história, depois do dilúvio, queridos, mais uma vez na história, Deus intervindo no mundo. Tipo assim, como disse Amós, rugiu o leão, quem não temerá? Mais uma vez, Deus traz juízo, querido, para estas nações, para aquelas cidades,
para aquelas localidades naquelas regiões. Mas Deus parou o seu projeto com a humanidade? Não. Deus deu procedimento à sua humanidade e o projeto que ele tem com toda espécie humana. A coisa continuou. Eu vou te lembrar mais uma vez de uma outra coisa que aconteceu quando Deus fala em Gênesis no capítulo 15. Deus faz promessa a Abraão. E ali no capítulo 15, meus irmãos, Deus disse a Abraão que ele e a descendência dele, no caso, iria voltar para aquela região, mas precisava primeiro acontecer uma coisa, que a iniquidade dos amorreus, eles viessem chegar ao seu limite. E se tu acompanhar comigo em Gênesis, no capítulo de número 15, e tu olhar aí, querido, no versículo de número 15 e 16, e tu irás para os teus pais em paz, serás sepultado em ditosa velhice. Na quarta geração, tornarão para aqui, porque não se encheu ainda a medida da iniquidade dos amorreus. Nós sabemos que gerações depois, séculos depois, a nação que vai entrar na Terra Prometida é a nação de Israel. E a nação de Israel é uma espécie de juízo para o povo amorreu. E ali Deus está dando continuidade mais uma vez, querido, com o projeto que ele tem sobre a humanidade. Sabe por quê, meus irmãos? Porque quando o leão ruge, as nações, ela tem que parar, ela tem que temer. E Deus, em seus propósitos, se tu também lembrar, quando Deus envia Satanás até a casa de Jó, a gente percebe que aqueles juízos que vão chegando através de doença, através de mortandade, através de perda de finanças, mas Deus estava fora, Deus estava descontrolado, Deus estava no domínio da vida de Jó, da casa de Jó e de todas as coisas. Sabe por quê, queridos? Porque quando Deus quer falar, ele chama a atenção, é de tudo e de todos, é de todas as nações. Nesses últimos dias, Deus está chamando a atenção das nações. Aí a gente se pergunta, e que tempo é esse, pastor? Jesus vai nos dizer, lá em Mateus, no sermão profético, ou conhecido como o sermão escatológico, que na verdade ele, ou seja, haveria tempos de grande apostasia, haveria tempos, meus irmãos, sabe de quê? De pestilências. Jesus falou que haveria sinais antes da sua vinda, de nação contra nação, guerra em vários lugares, terremoto em vários lugares, e ele diz também em Lucas 21 que haveria epidemias, queridos, em vários lugares. Aí só que Jesus vai dizer e consolar os seus discípulos dizendo, mas não temas. Sabe por quê? Porque ainda não é o fim. Irmãos, o tempo que nós estamos vivendo, a Bíblia vai nos deixar claro que são princípios das dores. Mas eu quero entrar aqui em uma visão com você do livro de Apocalipse, com o livro, ou seja, com o livro do Êxodo, ou ali o Pentateuco, daquilo que Deus está fazendo nesses dias e às vezes a gente não compreende. Observe que lá no livro do Êxodo, a gente vai ver que Deus ele envia aquelas pragas no Egito e pelo menos 9 daquelas pragas, ela atinge tanto o povo egípcio, como também elas atingem o povo de Deus. O povo de Deus estava ali no meio. A praga das rãs, por exemplo. Várias pragas que foram lançadas ali, elas atingiam os egípcios, mas também atingiam o povo de Deus. Mas teve a 10ª praga, que se você observar lá,
A Bíblia diz que o anjo do Senhor, ele passaria por cima ali das casas, mas somente aquelas que tinham o sangue do Cordeiro não seriam mortos seus primogênitos. E a gente percebe que ali eles estavam protegidos pelo próprio Deus. Eles estavam com cobertura do próprio Deus. Nós sabemos que o domingo a qual nós estamos comemorando e celebrando o quê? A Páscoa. E o que é a Páscoa, meus irmãos? É, no hebraico, Pessah, passar por cima, cobrir, que foi o que Deus fez com Adão e com Eva, quando eles perceberam que estavam nus, mas eles tentavam se cobrir com folhas de figueira. E às vezes, queridos, é dessa forma que nós tentamos fazer diante de Deus. Tentamos colocar folhas da religiosidade na nossa vida. Nós tentamos colocar folhas da falsidade, folhas da falta de amor, folhas da falta de amor ao próximo, folhas, sabe de quê? Da compaixão. Meus irmãos, da falta de compaixão. E ali Adão e Eva, quando eles tentavam se cobrir com as próprias mãos, ora, queridos, aos olhos de Deus, todas as coisas são nuas e patentes. Nada está fora dos olhos de Deus, meus irmãos. E nós devemos nos perguntar nesses últimos dias, você que está me ouvindo, quando vai para a casa de Deus, será que tu vai com a motivação correta? Observe as nações, quando estão indo para a casa de Deus, uma grande maioria vão, sabe para quê? Só para pedir. Eu quero isso, Senhor. Eu quero aquilo, Senhor. Sabe o que é isso? Folhas de figueira. Elas vão apodrecer, porque a motivação é errada. E Deus sabe quando as pessoas estão indo pela motivação certa. Uma grande maioria, queridos, no Brasil, estão vendendo a palavra de Deus. Essa é a grande realidade. Uma grande maioria dos líderes, da maioria que estão na televisão hoje, não vou generalizar, mas uma grande maioria estão, sabe o quê? Barganhando com Deus, mercadejando a palavra de Deus. E a gente às vezes não percebe por que o leão está rugindo, por que Deus está chamando a atenção das nações. É porque o pecado, querido, está chegando no seu ápice. E quando a iniquidade ela chega no seu limite, Deus faz, sabe o quê? Como aquele instrutor do carro. Ele dá um freio. Ele para todo mundo. Ele está disciplinando as nações e junto com as nações, Deus está disciplinando o seu povo. Observe o que foi que Deus fez com o seu povo, com a sua igreja. Colocou todo mundo dentro de casa. Sabe para quê? Para que a igreja e as nações ímpias venham rever os seus conceitos, venham rever as suas atitudes diante de Deus. E é isso que Deus, querido, está chamando a atenção. Mas trazendo para a Páscoa, que é Pessah, cobrir, passar por cima, na história de Adão, a gente sabe que quando Adão tenta se cobrir, não adianta. Mas a Bíblia mostra que Deus mata o cordeiro e veste Adão e Eva. Queridos, quem cobre o pecado do ser humano é o sangue de Jesus que nos purifica de todos os pecados. Agora a história mais conhecida concernente à Páscoa é ali da história do Êxodo, quando no capítulo 12, depois de Deus ter enviado as pragas, Deus pede para que eles colocam ali e eles tinham que ouvir a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus, que é o que está faltando nos dias de hoje. Irmãos, se pergunte, quando nós temos liberdade para ir para a comunhão dos irmãos, será que nós estamos indo de coração? Ou será que não está sendo só uma obrigação para ir para a casa de Deus? Será que numa grande maioria não estão indo para a casa de Deus apenas para cumprir ali a sua obrigação? Eu vou cumprir no dia de domingo ali. E queridos, quando Deus quer chamar a atenção do seu povo, ele para o seu povo,
ele para as nações ímpias, para que eles venham se arrepender. Só que trazendo para o Êxodo, na questão da Páscoa, a gente vai ver que o espírito da morte passa sobre todos eles e chega um momento que aqueles que tinham o sangue do Cordeiro, não acontece nada, mas os que não tinham, eles são mortos ali pelo anjo do Senhor. Observe que eu quero que tu preste atenção aqui neste momento, meus irmãos. Hoje, a nossa Páscoa, nós sabemos que foi o que disse João Batista. Eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Cristo é que nos cobre com a sua justiça. Cristo é que nos salva da condenação eterna. E o sangue do Cordeiro, ele purifica os nossos pecados. Agora, meus irmãos, comparando as pragas do Egito, eu disse para vocês que 9 delas atingiam todos, independente de ser povo de Deus e independente de não ser. Elas atingiam, mas uma delas atingia só quem não tinha o sangue do Cordeiro, que é o selo da vida do crente. Observe que quando nós estudamos o livro de Apocalipse, a gente vai perceber, meus irmãos, que no livro de Apocalipse também, quando vai falar das trombetas, quando vai falar das taças da ira de Deus, e eu quero que tu vá para lá comigo, que eu já estou terminando aqui a minha palavra, mas é Apocalipse. Eu quero te mostrar no capítulo 16, o versículo de número 1 e 2. Observe se não é a mesma coisa que está acontecendo, querido. Observe. Esta epidemia, esta pandemia, ela está servindo para as nações ímpias, mas ela também está disciplinando o povo de Deus. Agora, olha que vai chegar um tempo aonde o juízo de Deus, querido, ele vai vir de forma bem grande, bem forte. E quem não tem o selo do Cordeiro, quem não tem o selo do Espírito, na verdade, este juízo ele virá, não será acompanhado de misericórdia, como ainda nós estamos vivendo nos dias de hoje. Hoje, o coronavírus é uma palavra de Deus para as nações ímpias e para o seu povo, mas acompanhada de misericórdia. É uma disciplina de Deus, mas é Deus parando e dizendo: reveja os seus conceitos, procura ser crente de verdade. Quando tu for para me adorar, adore de coração. Porque quantos, meus irmãos, não estão próximos da congregação, tendo liberdade, e observe que já tem lugar que a polícia está indo, sabe o quê? Trancar as igrejas, fechar as igrejas. Queridos, corra para Deus enquanto é tempo. Quantos hoje não negligenciam, sabe o quê? O culto a Deus. Quantos não negligenciam? Tem a oportunidade, sabe o que fazem? Moro bem pertinho. Hoje eu não vou. Amanhã eu não sei se vou. Aí fazem como querem. Nunca imaginariam que Deus vinha para disciplinar o seu povo. Apocalipse 16, versículo 1 e 2. Ouvi ainda do santuário uma grande voz dizendo aos 7 anjos: ide derramai pela terra nas 7 taças da ira de Deus. Saiu, pois, o primeiro anjo e derramou a taça pela terra, e aos homens portadores da marca da besta e adoradores da sua imagem sobrevieram úlceras malignas e perniciosas. Deus está dizendo e mostrando para João no livro de Apocalipse, já no capítulo 16, diferente do capítulo 6, do capítulo 7, do capítulo 9, do capítulo 10, já é diferente. Porque aqui é juízo sem misericórdia. Ele virá, queridos, e quem não é selado por Deus sofrerá com úlceras malignas e perniciosas. Estas pragas aqui, os flagelos, eu estou lendo só o primeiro, mas tem o segundo, o terceiro, vai até o 7º flagelo, que Deus enviará. Mas esse virá com uma ira tão grande, queridos, e não vai ter esse negócio de Deus parar ninguém. É como se Deus dissesse: tu quer que eu tire o pé do freio? Pois seja feita a vontade de vocês, da forma que vocês querem viver.
Hoje Deus ainda está chamando a atenção das nações ímpias e do povo de Deus. Mas eu quero te mostrar em Apocalipse ainda, no capítulo de número 7. E observe como nós ainda estamos vivendo, querido, em tempos em que Deus está dizendo: arrependam-se, arrependam das atitudes de vocês. Observe o capítulo 7, quando Deus está falando aqui para os anjos. Eu vou ler do versículo 1 a 3, e me acompanhe aí em nome de Jesus. Depois disso, vi 4 anjos em pé, nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo de Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais foram dados a fazer dano sobre o mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. Olha, queridos, no capítulo 7 de Apocalipse, há uma diferença do capítulo de número 16. Lá é juízo sem misericórdia, mas aqui ainda existe a disciplina, mas com a misericórdia de Deus. Ele está dizendo aos anjos: não danifique, até selarmos na testa os servos de Deus. A pergunta que nós devemos fazer é: quem são as pessoas que têm o selo de Deus? E eu quero encerrar aqui contigo, trazendo aqui, meus irmãos, Efésios, no capítulo de número 1. Me acompanhe aí, Efésios, no capítulo de número 1, quando Paulo está falando àquela igreja de Éfeso, e aquela igreja ele vai trazendo a revelação da Trindade de Deus, que é um mistério de Deus, neste capítulo 1 todinho, mas ele vai falar no versículo de número 13. Quem são aqueles que são selados? Versículo de número 13. Em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, não é qualquer palavra, não é a palavra da mentira, porque é possível você crer na mentira e ainda ir para o inferno. A palavra da verdade, que é o Evangelho de Deus, o Evangelho da vossa salvação, tendo nele crido, fostes selados, olha aí, com o Santo Espírito da promessa. E é isso, querido, que nesses últimos dias está acontecendo. É o fim, pastor? Não. Jesus disse que ainda não é o fim, é o princípio das dores. Isso sempre aconteceu nos tempos anteriores. Eu vou te lembrar, se tu pegar aí e fizer um estudo, do ano 2000 para cá, tu vai perceber o tanto de epidemias que aconteceram. Foi epidemia no sentido da doença da AIDS, surgiu, meus irmãos, a questão da gripe suína, a gripe do frango, em 1917 e 18, a gripe espanhola, que matou muita gente, foi uma pandemia, como está acontecendo hoje. Aconteceu em 2009, uma epidemia por nome H1N1. Até hoje, assola as nações e tem muita gente com medo só do coronavírus e não percebe que o H1N1 também mata muita gente. Esta epidemia, ela ainda está assolando, graças a Deus, que já tem a injeção, a cura, como vai acontecer também para este vírus que está assolando todas as nações. Então, queridos, o que nós estamos vivendo são princípios das dores. Ainda não é o fim, não. Deus está, na verdade, disciplinando as nações junto com o seu povo, mas com ou acompanhado de misericórdia, como se Deus estivesse dizendo: reveja os conceitos de vocês. Observe o que vocês andam fazendo. Arrependam-se. Lembram da palavra que eu li no início? Porque Deus amou o mundo de tal maneira
que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que esta palavra, irmão, venha ficar no seu coração e que Deus em Cristo venha ter misericórdia do seu povo e também das nações, em nome de Jesus. Fique firme, confie em Deus, entrega os teus caminhos ao Senhor e o mais Ele fará. Amém? Nós vamos estar louvando para já encerrar.